Olá, pessoal, bom dia. E aí, como estamos nessa sexta-feira, né? Ontem a gente teve uma live, eu e a senhora, minha irmã, a Chica Inbox aí, em que a gente conversava sobre filmes, né? Filmes que marcaram a nossa infância ali. Falamos de um monte de filme, Titanic, é, Matrix, enfim, todos aqueles filmes que vocês já estão acostumados aí que eu falo por aqui. E mais um em específico ela me lembrou, né? Ela mencionou lá. E eu quis trazer aqui então hoje como sugestão, né, de filmes aqui na nossa tradicional sexta-feira de sugestões, né, que é A Corrente do Bem, né? Eu tenho uma visão meio caricata, talvez até uma visão meio romantizada da vida e gostaria realmente de acreditar que a gente promovendo o bem, né, que a gente plantando o bem, o mundo fica melhor. E meio que o filme, eu meio que não, essa é a linha central do filme, né? Então é de um menininho lá que ele estuda, que é ainda aquele do sexto sentido. Na época ele era menininho, agora tá bem velho já. E, e ele então tá lá estudando. E o professor dele, que é o Kevin Spacey, né? Ele então solicita um trabalho para todo mundo, que seria ter um projeto, aí, algum projeto grande que eles teriam que pensar. E aí o menino ali, ele vem com a ideia da corrente do bem, que seria se tu for ajudado por alguém, você vai ter que ajudar três outras pessoas adiante, né? Outras três pessoas, pessoas diferentes. E isso então seria a corrente do bem. Distribuiria o bem, né? Porque o bem ia ter que se propagar mais para frente ali. E é uma ideia bem interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, o mundo ele pode ser muito cruel, né? Ele pode ser um lugar muito complicado de viver, assim. Ele pode ter, ele é muito hostil. Essa é a palavra que eu queria falar. E se a gente não faz alguma coisa por nós, né? Se a gente não parte de alguma ação, essa é outra perspectiva do filme, né? Se a gente não vai à ação, se a gente só simplesmente observa esse mal acontecendo e não faz nada, a gente também não está sendo um vetor de mudança, né? A gente está sendo inerte nessa história toda. Então, é uma ideia bem interessante, né? A de que você consegue, eh, você tem uma pequena ação, mas como nós somos muitas pessoas, se a gente tem uma pequena ação e todos nos unimos, a gente faz uma grande ação, né? E até hoje em dia isso ocorre bastante, se a gente parar para pensar, né? A internet aí, redes sociais e tudo mais, elas têm muita coisa ruim, complicada, mas tem bastante coisa bacana se a gente for ver. Por exemplo, aquela vaquinha, né? A vaquinha online que se faz. Muita gente já foi ajudada e muita gente já ajudou através daquilo. A pessoa, né, solicita ali, descreve um problema e solicita então, né, que a pessoa ajude com o que puder. E aí as pessoas se unem e conseguem, com um pouquinho de cada vez, conseguem ajudar a fazer um grande projeto acontecer. Outra coisa que costuma acontecer na internet são os patronos, né? Não sei se vocês já. Eu vou deixar o link ali na descrição, mas existe um site que é Patreon, em que você pode, eu acredito que deve ter outros similares, né? Mas nesse site, por exemplo, você pode contribuir para um projeto ou contribuir para para uma pessoa específica que faz projetos, né? Então tu acha bacana o trabalho dela, tu vai lá e dá um dinheiro mensal, né? Deposita um dinheiro mensal e segue aquele conceito que tinha antigamente na época na Idade Média, eu acho que era que tinham os patronos, né? Que eram aquelas pessoas, aquelas pessoas que patrocinavam os artistas para então os artistas serem artistas, porque senão eles não conseguiriam subsistir, né? Porque, enfim, a arte não paga muito bem. Então vai mais ou menos nessa linha hoje em dia com a questão da internet, né? Então, Corrente do Bem é uma ideia bem bacana e o filme explora isso muito bem. E é um filme bem triste, e eu não vou dar spoiler, mas é bem triste também o filme ali por uma série de razões.
E em especial, né, só para concluir a questão da corrente do bem, uma coisa que também uma ideia do filme bem forte, bem interessante, é que o rapazinho ele diz que, né, tu tem que escolher, na verdade, três, se eu não me engano, se são três pessoas, são três coisas que tu vai fazer, né? E uma delas ele estava com grande dificuldade para fazer, ele tinha se proposto a fazer e não estava conseguindo, porque ele tinha muito medo de fazer aquilo. Então ele decidiu, né, em determinado momento do filme, ele decide enfrentar esse medo e ir adiante. E isso é outra coisa, né? Muitas vezes a gente não faz nada, fica inerte por medo, né? Por estar paralisado de medo, por, enfim, estar dominado por esse sentimento. E a gente já falou aqui no diário, né, sobre essa questão do medo. O medo, ele não é lá um bom guia pra gente, né? Ele é importante, a gente precisa ouvir o medo, mas a gente tem que cuidar para ele não paralisar a gente naquilo que a gente precisa fazer ou naquilo que a gente quer fazer, né? Isso também é outra coisa que é mencionado lá no filme. Então, realmente, filme muito bom, tá? Recomendo, é um filme antigo pra caramba. Eu acabo mais sugerindo filme antigo do que filme recente, né? Mas é um filme antigo, mas que vale muito a pena assistir. Bom, pessoal, é isso. Bom fim de semana para todo mundo. Um forte abraço e a gente se vê então na segunda-feira.